É articulação intensificada, né, Isabel? Porque, como o Pedro nos contava, acompanhamos a vitória da oposição na Câmara dos Deputados. Conseguiu a aprovação da urgência do projeto de lei da anistia. Mas ainda há pontos em aberto. Aí entram as articulações cada vez mais intensas aí em Brasília, Isabel. E é quando essa vitória da oposição será testada. Bom, o primeiro teste já foi a urgência e empolgou, e com razão, a oposição. Carol, um placar de 311 vem no teto que a oposição esperava. Lembra que ainda ontem, neste mesmo horário, neste mesmo bate-local, a gente falava numa expectativa deles de 290 a até 312 votos? Pois é, eles conseguiram 311. Lá em março, e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que é um dos principais articuladores dessa proposta, fez questão de lembrar, eles falavam em 309. Então, eles estão cantando vitória a partir deste placar, que realmente foi muito robusto. É um placar que seria o suficiente, por exemplo, para você aprovar uma mudança constitucional. Agora, isso significa que o mesmo placar vai se repetir na votação de mérito? Não significa, porque o que a gente tem é um esboço. Eles pegaram esse texto do Crivella, Carol, porque tinha que ter algum texto para ser analisado. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, não queria que fosse um texto do Partido Liberal. Então, o Crivella é do Republicanos, é do mesmo partido, aliás, do presidente Hugo Mota. É um texto que divide a autoria com outros 32 parlamentares. Então, ao todo, é uma coautoria do Crivella e mais 32. E aí, é um texto base. Esse texto vai passar por várias modificações e negociações intensas. A votação, por que a gente coloca aqui que está incerta? Porque a oposição está falando no desenho de um acordo para a votação de mérito em 2 semanas. Mas tudo pode acontecer nesse meio tempo. Então, ao invés da gente já cravar que, olha, em 2 semanas é possível votar mérito, é melhor a gente colocar a bola no chão e ir entendendo o quanto são subjetivas essas discussões na Câmara dos Deputados e o quanto esses prazos vão mudando conforme o vento que sopra, porque tem muita articulação envolvida. Esse texto vai ser muito modificado. Importante a gente pontuar também que o texto que temos hoje do Crivella, e aí eu fui checar isso com diferentes fontes para ver diferentes interpretações. A interpretação é de que esse texto não abraça o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse texto cita também a exclusão em relação a alguns crimes. Então, esse texto está olhando mais para aqueles participantes do 8 de janeiro. E aí, qual que é o X da questão nisso? A oposição falou tanto que queria a anistia ampla, geral e restrita, e agora já dá sinalizações de que é melhor ter alguma anistia do que não ter nenhuma. Em paralelo, vai discutindo outros tipos de negociação. Hoje, o que a gente tem de tendência é uma proposta que fale sobre dosimetria de pena, não uma proposta que fale sobre anistia ampla, geral e restrita. A gente tem diversas apurações aqui na CNN que ajudam a gente a ir entendendo do que se fala no bastidor. Tem questões que envolvem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele poderia, inclusive, abrir mão em prol de ter uma segurança de que não irá a um presídio, de que vai ficar na prisão domiciliar. Essas costuras todas, elas são feitas a partir do momento em que você tem um sentimento na casa que, sim, é muito preponderante, da dosimetria da pena, porque abarca, inclusive, camadas da esquerda, de que é possível você fazer uma costura disso também com o Supremo Tribunal Federal. Então, tem muita coisa acontecendo por trás dessas negociações todas que são colocadas. Mas o principal sinal que a oposição tanto aguardava há tantos meses vem com a aprovação dessa urgência, num placar robusto, e uma semana depois, não deu nenhuma semana completa, mas uma semana depois da conclusão do julgamento que trouxe uma pena de 27 anos de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro,
e os outros réus do núcleo crucial da trama golpista. Então tem esse simbolismo. Daí a gente vê o presidente da Câmara, Hugo Motta, também tentando buscar algum tipo de justificativa, porque sabe que essa não é uma pauta pacífica. Por mais que você tenha esse placar muito robusto, essa é uma pauta que do lado de fora do Congresso Nacional vai dividir bastante a população. E a gente tem pesquisa da Genial Quest, por exemplo, que mostra que a maioria da população não endossa esse discurso de anistia.